Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal Contos da Escuridão. Nesse vídeo você vai ouvir um relato que aconteceu em Fortaleza. A Maldição da Lua Cheia, terror com lobisomem. Boa noite, meu nome é Dorival Macedo, hoje eu tenho 60 anos e testemunhei muitas coisas que só podem ser atribuídas a Deus, sem dúvida. Atualmente moro em Fortaleza, mas sou natural de Pentecostes, uma cidade do interior do Ceará, que não fica muito longe de Fortaleza. Em 1971, minha família residia em um distrito chamado São Sebastião de Abreu. Infelizmente, naquele ano, o meu pai adoeceu repentinamente e pouco tempo depois faleceu. Após a morte dele, minha mãe tornou-se a figura paterna da casa, por assim dizer. Ela sempre foi muito trabalhadora, mas após a morte do meu pai, ela se dedicou ainda mais, pois precisava criar sozinha 3 crianças. Eu, que sou o filho mais velho, minha irmã do meio, chamada Lúcia, e o caçula, Alfredo. Um homem chamado Juvenal, que morava no distrito, teve compaixão de nós e nos concedeu um pedaço de terra para que minha mãe pudesse plantar algo e assim tivéssemos uma renda maior do que trabalhar para outras pessoas. O terreno que minha mãe possuía ficava às margens do rio Curu, distante cerca de 3 quilômetros do distrito. Todos os dias ela fazia o café da manhã e ia para a roça trabalhar. Enquanto isso, eu ficava com meus irmãos até umas 8 horas. Quando eu levava minha irmã e meu irmão e os deixava na casa da madrinha dela. Depois disso, eu montava no jumento e partia para a roça para ajudar a minha mãe no serviço. No mês de março de 1971, minha mãe fez uma roça de milho de 2 tarefas e por isso trabalhávamos até escurecer para conseguir dar conta do serviço, já que não tínhamos como contratar trabalhadores. Em abril, minha mãe e eu estávamos na roça e já estava escurecendo quando começou a se formar uma forte chuva. Por precaução, guardamos as ferramentas em um rancho e saímos rapidamente para casa, montados no nosso jumento. Assim que chegamos à porteira, a chuva começou a cair mais forte e tivemos que correr para nos abrigar em um ranchinho coberto de palha. Porém, ao invés de diminuir, a chuva só piorou. Foi então que minha mãe teve a ideia de irmos para uma casa de farinha em um terreno que ficava na beira da estrada, dentro de um sítio abandonado e não muito distante do nosso roçado. Nos apressamos em direção à casa de farinha e em poucos minutos já estávamos lá dentro, esperando a chuva passar. Cerca de 10 minutos depois, avistamos um homem vindo pela estrada. Em um salto só, ele passou pelo cercado e se dirigiu diretamente para uma mata que ficava atrás da velha casa do sítio. Como não conhecíamos a identidade ou as intenções daquele homem, nos agachamos enquanto minha mãe pegou um facão. Observamos em silêncio enquanto o indivíduo começou a se contorcer e gritar, como se estivesse sofrendo terrivelmente. De repente, ele se arrastou para fora da casa de farinha, rolando pelo chão. Nesse momento, minha mãe decidiu que era hora de fugir dali e corremos em direção à estrada. Enquanto escapávamos, o homem emergiu da mata e seguiu em nossa direção. Quando olhei para trás, percebi que ele havia se transformado em algo totalmente diferente. Seu corpo estava coberto por pelos. Quando tudo aconteceu, acreditei que seria o fim de nossas vidas, mas percebi que a transformação ainda não havia se completado. Nós fugimos e tivemos a sorte de encontrar 2 homens montados a cavalo que apareceram subitamente em uma encruzilhada. Minha mãe gritou por socorro e disse que havia um lobisomem na velha casa de farinha. Um dos homens comentou que poderia ser o mesmo indivíduo que estava atacando seus animais e que iriam enviá-lo para o inferno naquela noite. Ele perguntou se minha mãe o reconhecia, mas ela respondeu que estava escuro e não conseguia identificar quem havia se transformado em um lobisomem.
Os homens nos acompanharam até nossa casa e minha mãe, mesmo apreensiva, preparou algo para comermos. Naquela época não havia eletricidade e as ruas ficavam extremamente escuras à noite. Por volta da meia-noite, eu acordei com os cachorros da rua latindo e brigando com algo. Em minha casa havia um candelabro aceso na mesa a noite toda. Eu me levantei e fui até a sala, olhando por uma pequena fresta de cerca de um dedo de largura entre as duas partes da porta. Quando vi aquela figura, dei um grito que acordou minha mãe e meus irmãos. Minha mãe correu para a sala enquanto eu permanecia paralisado de medo. Ela olhou através da fresta da porta e também viu o lobisomem lutando com os cachorros. Naquele momento, o lobisomem já havia completado sua transformação e alcançava a altura da nossa porta. Ele era todo peludo, com olhos estranhos que brilhavam e parecia estar lutando contra todos os cães da região. Meu grito chamou a atenção da criatura e ela deixou os cães de lado, caminhando lentamente em direção à nossa casa. Corremos para o quarto e minha mãe pegou a velha arma do meu pai, carregando-a enquanto rezava. Eu vi as lágrimas escorrerem. Ela sabia que se aquele monstro entrasse, provavelmente mataria todos nós. O lobisomem se jogou contra a porta, fazendo a casa toda tremer. E depois disso, ele deu a volta e passou as garras na porta dos fundos. Era apenas uma questão de tempo até que ele entrasse e causasse uma tragédia. Entretanto, as orações da minha mãe foram atendidas por Deus, e minutos depois ouvimos um som dos cascos de cavalos galopando em nossa direção. Eu abri a janela do quarto e gritei pedindo ajuda. Desta vez, cerca de 10 homens apareceram, 2 dos quais já nos tinham ajudado antes. Eu disse que o lobisomem estava no quintal da nossa casa e os homens desceram de seus cavalos, pegaram suas armas e seguiram para o quintal. Logo, ouvimos o som de tiros e em seguida um ruído como se a cerca do quintal tivesse sido quebrada. Os homens voltaram e disseram que o lobisomem havia fugido para a mata que ficava atrás da casa. Eles tentaram persegui-lo, mas não conseguiram encontrar o demônio. Após esse evento traumático, minha mãe se tornou mais cautelosa e tomou medidas de segurança, instalando travas em todas as portas e janelas da nossa casa, além de adquirir uma arma melhor. Ela também evitava ficar na roça após as 4 da tarde, com medo de que o lobisomem pudesse atacá-la. Apesar disso, nos dias seguintes, ninguém teve notícias do suposto lobisomem, e os moradores não desconfiavam de nenhuma pessoa que morasse na região. No entanto, o pior ainda estava por vir. No mês seguinte, minha mãe acordou com uma algazarra vinda do galinheiro, que ficava no fundo do quintal. Ela inicialmente pensou que fosse uma raposa, mas quando levantou, sentiu um cheiro horrível e ouviu barulhos ao redor da casa. Com medo, ela não teve coragem de abrir a porta naquela noite. No dia seguinte, o galinheiro estava todo destruído e as poucas galinhas que restavam tiveram que ser sacrificadas, pois estavam mutiladas e faltando partes do corpo. Aquela coisa parecia ter plena consciência das atrocidades que estava cometendo. Minha mãe ficou arrasada com a perda das galinhas, mas manteve-se firme e determinada a proteger nossa família. Quando o milho estava quase pronto para ser colhido, minha mãe foi para a roça, enquanto eu ficaria em casa e iria mais tarde, como sempre fazia. No entanto, minha mãe voltou desesperada e contou que encontrou a cabeça do nosso jumento no terreno e, ao olhar atrás do rancho, descobriu o resto do corpo parcialmente devorado na roça. Era óbvio que o lobisomem sabia quem éramos e onde morávamos, e que seria uma questão de tempo até que ele nos atacasse. Como ninguém sabia quem era a pessoa que virava o bicho, minha mãe pediu a seu Juvenal que comprasse a roça de milho que pertencia a ela.
Seu Juvenal, que era muito amigo do meu pai, comprou a roça de milho e ainda pagou um pouco a mais com dinheiro para que pudéssemos morar em Fortaleza. Por precaução, minha mãe pediu a seu Juvenal e Dona Belarmina, sua esposa, que não divulgassem nosso endereço para mais ninguém, pois o lobisomem poderia ser qualquer um e vir atrás de nós a qualquer momento. Depois desse episódio, eu só voltei àquela cidade quando já era adulto. Nossa casinha ainda estava de pé, mas era em péssimo estado. Seu Juvenal não deixou que ninguém invadisse e morasse lá. Nós passamos a casa para ele e dissemos que ele poderia fazer o que achasse melhor, pois não tínhamos mais intenção de retornar até que descobrissem quem era o lobisomem. Quase 50 anos depois, ainda hoje, eu não faço ideia de quem era aquele lobisomem, mas tenho certeza de que a fé existe e pode ser qualquer um.